Revelados, 7 mistérios assombrados do interior, o que nunca foi dito sobre o que os locais sabem. A cidade de São José do Vale, pequenina, calma, cercada pela Mata Atlântica. Mas em cada lua cheia, sussurros percorrem as ruas desertas, histórias de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Era no final de mais um turno de enfermagem que Isabela, com o coração pesado e os olhos cansados, escutou seus colegas falando sobre esses desaparecimentos, como se fossem contos de fadas de terror. Cuidado com as sombras, disseram, sorrindo nervosamente. O medo estava no ar, penetrante e real. E naquela noite, enquanto esperava o ônibus, um silêncio profundo envolveu a escola abandonada próxima. A estrutura, já desgastada pelo tempo, parecia respirar. Olhou para Rogério, seu amigo aspirante a investigador. Então, ambos se deixaram guiar pela curiosidade e medo, aproximando-se dos muros cobertos de grafite e dodô de uva. Ao entrarem, um cheiro forte e enjoativo se espalhou como algo podre e o coração de Isabela disparou. Barulhos estranhos ecoavam, e a escuridão dançava como se vivesse. Não pode ser só o vento, ela pensou, enquanto Rogério falava de marcas estranhas no chão. Desenhos e símbolos que pareciam pulsar sob a luz da lua, como se estivessem vivos. À medida que investigavam, lembrou-se das histórias contadas por sua avó sobre uma criatura ancestral que se alimenta do medo. Você acredita que possa ser verdade? Perguntou a Rogério, com as mãos tremendo. Ele deu de ombros, mas o olhar dele denunciava a preocupação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima ficou pesado, um arrepio subiu pela coluna de Isabela quando ela notou um movimento ao longe. Olhares furtivos cruzavam a rua deserta, e a sensação de que todos estavam escondendo algo a envolveu. O desaparecimento recente de uma jovem da cidade reverberou em sua mente. Será que a ameaça estava mais próxima do que imaginavam? Enquanto caminhavam, um ruído quase sussurro cortou o ar, revelando mais do que apenas os segredos daquelas sombras, uma nova revelação talvez. Após muita hesitação, decidiram confrontar um grupo de moradores que se reunia sob a luz da lua, cochichando como pássaros à espreita. Isabela prendeu a respiração, e o pavor a envolveu. E foi ali, no silêncio perturbador, que descobriram a verdade que estouraria sua mente, a lenda de uma entidade que penaliza aqueles que ignoram as tradições ancestrais. Com a sensação de que não se podia confiar em ninguém, Isabela se deu conta de que a verdadeira monstruosidade era mais humana do que ela gostaria de acreditar. Quando o silêncio voltou a reinar, uma voz suave, mas familiar, sussurrou seu nome nas sombras. Quem era realmente o amigo e quem era o inimigo? Sem saber se deveria fugir ou enfrentar o perigo, ela gritou, mas a escuridão só respondeu com mais silêncio, deixando-a paralisada em dúvida e temor, à espera do que estava por vir. O frio que acompanhava a voz parecia ter vida própria, cortante. Isabela virou-se, buscando de onde viera aquele sussurro. A escuridão parecia engolir qualquer vestígio de luz, e a silhueta de Rogério se tornou um borrão indistinto ao seu lado. Isabela, a voz repetiu, agora mais próxima, quase ressoando dentro de sua cabeça. Ela gaguejou quem é você? Sua voz tremeu. O silêncio era mais profundo do que antes, e a resposta parecia ressoar dentro dela, como uma advertência. Os murmúrios dos moradores caíram em um silêncio que esmagava seus sentidos, transformando a atmosfera em um campo de batalha de desconfiança e medo. Rogério estava imóvel, suas feições evidenciavam a luta interna entre a curiosidade e o instinto de lutar ou fugir. Repentinamente, um farfalhar vindo dos arbustos próximos fez o coração de Isabela disparar. Tem alguém lá? Rogério exclamou, enquanto tentava puxar Isabela para longe, mas os olhos dela estavam fixos no escuro. Um movimento. Uma sombra se destacava na penumbra, uma forma que se iluminava e apagava, como se estivesse jogando um jogo de esconde-esconde com a própria noite. Isabela, em um impulso, avançou alguns passos, ofuscada pela necessidade de descobrir a verdade. Para sua surpresa, uma figura emergiu com um semblante familiar. Era Clara, a jovem que desaparecera há algumas semanas. Suas roupas estavam desgastadas e sua pele pálida. O olhar dela, porém, era o mais perturbador. Uma expressão vazia existia ali, como se o mundo ao redor não tivesse mais significado. Isabela,
E então ela desabou, como se não tivesse forças para se manter em pé. Rogério correu em direção a ela, ajudando-a a se levantar. Mas a verdadeira preocupação de Isabela não era apenas a condição de Clara, mas o que aconteceu com ela. O que aconteceu? Onde você esteve? Perguntou, sufocada pelo temor. A resposta surgiu em meio a lágrimas silenciosas, palavras sussurradas como se a própria sombra estivesse escutando. Eles estão por aqui. Não podemos ficar. Eles vão vir. O grupo de moradores se agitava, alguns murmurando palavras cortantes, outros olhando com nervosismo para as sombras mais profundas. Um deles, o antigo dono da farmácia, aproximou-se e começou a falar entre dentes. Sabíamos, deveria ter sido um sacrifício. Agora ela voltou e não é a mesma. As palavras do homem soaram como um lamento, carregando um peso que parecia desmoronar sobre todos. Sacrifício? Rogério indagou com um olhar que misturava confusão e medo. Isabela sentiu um arrepio. As histórias que ouviu agora ganhavam uma nova dimensão. Clara, ainda trêmula, levantou os olhos e, em meio ao seu desespero, falou: o rio. É por isso que ela vem. Se não seguirmos a tradição, a escuridão nos consome. Um grito distante ecoou na noite, fazendo os moradores se dispersarem em pânico. Isabela e Rogério, ainda paralisados, perceberam que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. A entidade mencionada, a lenda que sempre fora contada em sussurros, agora parecia mais real do que nunca. Enquanto tentavam entender a dimensão daquela nova ameaça, uma sombra ainda mais densa começou a se formar à sua volta, e a sensação de que algo os observava se intensificou. Isabela sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correu em suas veias. Temos que sair daqui, gritou. Mas ao tentar se afastar, a figura de Clara começou a se distorcer, seu rosto se contorcendo em dor, como se a própria noite estivesse a consumindo. Não olhem para ela, alguém gritou, mas era tarde demais. As sombras estavam se aproximando, e o que quer que fosse, estava prestes a reivindicar mais uma vítima. O que realmente habitava a escuridão? E qual o preço a ser pago pela ignorância das tradições ancestrais? A tensão aumentava, e Isabela se viu em um dilema: seguir adiante ou rezar para que a história não se repetisse. A única certeza era de que a saída já não estava tão próxima. Isabela puxou Rogério pela mão, os passos apressados e desordenados arrastando-se pela estrada de terra que, embora bem conhecida, agora parecia metamorfoseada sob a pressão das sombras. O grito que ecoara parecia dançar com a brisa, pairando sobre eles como um aviso do que ainda estaria por vir. Ela não é a mesma, murmurou Rogério, seu rosto pálido não conseguindo esconder o horror que se instalava em seus olhos. O que quer que tenha levado Clara, não a soltou. Isabela não ousou responder. As palavras de Clara repetiam-se em sua mente como um mantra arrepiante. Eles vão vir. A essa altura, a escuridão se tornará um personagem ativo, como se tivesse consciência, sussurrando promessas de tragédias não contadas. O suor escorria pela nuca de Isabela, misturando-se à sensação de que o ar estava mais grosso, carregado de algo incompreensível. Quando ela olhou para trás, viu uma sombra indistinta, não clara, mas algo muito mais nebuloso. Corra! Ela gritou, ao ouvir o arrasto de algo pesado sobre o solo. Não precisou se virar para saber que Rogério não hesitaria. O eco distante de suas vozes gritadas por apoio só aumentava a agonia, enquanto a família e os amigos que haviam uma vez conhecido como uma comunidade estavam agora dispersos. Como folhagens levadas pelo vento. Eles encontraram abrigo em uma pequena cabana abandonada à beira do caminho. As paredes estavam mofadas, e a madeira rangia sob seus pés quando entraram apressadamente. Isabela fechou a porta atrás de si, tentando acalmar a respiração enquanto se encostava contra a madeira dura. No entanto, uma inquietação a impedia de relaxar, e ela notou Rogério observando-a com um olhar intenso. Precisamos descobrir o que está acontecendo, disse, com a voz baixa. Se Clara estava certa e as tradições ancestrais realmente importam, talvez exista algo que ainda possamos fazer. Fazer o quê? Respondeu Rogério, seus olhos fixos no escuro. O sacrifício? Deixá-la apodrecer em paz? Suas palavras foram mais amargas do que esperava. Isabela respirou fundo, lembrando-se de cada história que ouvirá na infância, cada lenda contada à sombra da fogueira. Talvez haja algo nas lendas, algo que possamos usar. Precisamos saber o que exatamente era esse sacrifício. Antes que Rogério pudesse responder, um barulho de arranhões na porta os fez congelar. Uma sombra se movia na luz fraca que entrava pelas frestas. Isabela levou a mão à boca, como se isso pudesse silenciar a crescente tempestade de medo dentro dela. O som era distinto agora, mais que arranhões, era como se algo ou alguém estivesse tentando entrar, batendo com mais força, como se soubesse que estava à vista.
Isabela, ele começou, mas não teve a chance de terminar. A porta tremeu, e logo uma ponta da madeira estalou. Os dois se entreolharam, os corações acelerando em uníssono. Não pode ser só Clara, Rogério disse, agora mais desesperado. O que mais está lá fora? A porta estremeceu novamente e uma fresta se abriu. O que quer que estivesse atrás dela estava determinado a se libertar. A respiração de Isabela ficou presa na garganta quando uma mão magra, atravessada e coberta de sombras, se entendeu pela abertura, buscando algo que apenas o escuro poderia entender. Eles vão vir, ecoou mais uma vez, e a ideia de que não era apenas Clara, mas algo muito mais maligno que habitava a escuridão se consolidou. Enquanto as sombras se mesclavam no interior da cabana, as únicas certezas eram o terror e as escolhas que precisariam ser feitas a seguir: enfrentar o desconhecido ou se render à escuridão. As paredes estavam se fechando e os murmúrios distantes, cada vez mais próximos. O que eles encontrariam assim que a porta se abrisse? O verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. A madeira da porta se contorcia sob os golpes, e Isabela sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O pavor se apossou dela, e a mente começou a trabalhar freneticamente. O que quer que estivesse do lado de fora, não era mais humano. Era uma coisa, uma força do sobrenatural que prometia mais dor e desespero. Precisamos fazer algo. Rogério sussurrou, os olhos brancos como papel. Ele se virou, procurando por algo que pudessem usar como arma. Todos os objetos na cabana pareciam imediatamente inúteis, impotentes contra a fúria da coisa do lado de fora. Isabela então se lembrou de algo. Talvez as lendas. Ela começou, mas a voz lhe faltou. As histórias que ouvirá quando criança pareciam distantes, como se falassem de outra vida, em um tempo onde o medo era apenas uma sombra. A proteção, algum tipo de amuleto ou ritual. Rogério balançou a cabeça, incomodado. Ritual? Não temos tempo. O que você sugere fazer? Dançar em volta da fogueira e esperar que isso funcione? Os arranhões na porta aumentaram em intensidade, e um uivo formado por vozes familiares atravessou a madeira envelhecida. Isabela se lembrou de outra lenda, uma que falava de uma pedra antiga que poderia repelir o mal. A pedra, tem que ter uma em algum lugar por aqui. Uma pedra? Onde? A frustração dele se misturava com o desespero, mas a esperança iluminava os olhos dela. Em meio ao caos, ela se lembrou de um lugar, um pequeno altar que já fora usado por cultos antigos na região. Vamos, pode ser nossa única chance. Ela puxou Rogério em direção ao fundo da cabana, onde uma pequena porta levava a um porão escuro. O espaço era claustrofóbico, e a única luz vinha das frestas que deixavam a luz da lua entrar. Com cada passo, o lamento do que estava do lado de fora tornava-se mais ensurdecedor. O coração de Isabela batia no ritmo frenético do medo. E ao chegarem ao fundo das escadas, uma visão a paralisou, um pequeno altar, cuidadosamente preservado, cercado por velas apagadas e vestígios de antiguidades que não viam luz há muitos anos. Ela se ajoelhou e começou a vasculhar os restos de objetos, enquanto Rogério a observava com nervosismo. Eu espero que isso funcione. Ele murmurou olhando para o burburinho crescente do lado de fora. As sombras pareciam se agitar, torcendo-se em um balé maligno, e a porta rangia como se soubesse o que estava prestes a acontecer. De repente um clarão irrompeu pelo espaço, iluminando uma versão distorcida da face de Clara, agora em um semblante grotesco, misturando-se com a escuridão que a envolvia. Eles vão vir, não se escondam. A voz que uma vez foram doces palavras de uma amiga agora era um eco aterrorizante. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando um rastro de opressão. Isabela continuou a procurar freneticamente até que encontrou uma pedra polida, quase como um pequeno coração pulsante. Era pálida, como se a própria essência do sol tivesse sido aprisionada dentro dela. É isso! Ela gritou, segurando a pedra com ambas as mãos, mas a tensão em sua garganta não aliviou. Uma batida forte na porta no andar de cima chamou sua atenção, seguida de uma voz gutural que emitia um riso torturado. Os olhos de Rogério estavam arregalados, e naquele momento ele compreendeu. A luta estava apenas começando. A porta poderia não manter a escuridão afastada por muito tempo. Agora precisamos saber como usá-la. Isabela disse, enquanto a voz do outro lado se intensificava e o medo profundo crescia no peito de Rogério. Era hora de enfrentar a verdade sobre a escuridão que estavam prestes a desencadear. Com seu coração martelando, a única pergunta que ecoava nas mentes deles era: a pedra realmente teria o poder que prometia? Ou as lendas não passavam de enganos construídos por gerações? A porta estalou mais uma vez, e a tensão se multiplicou.
O verdadeiro terror ainda estava por vir, e uma escolha precisa ser feita: avançar para o desconhecido ou sucumbir a algo que eles não entendiam. O que eles fariam em seguida poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Isabela respirou fundo, tentando encontrar alguma clareza em meio ao pânico. A pedra estava quente em suas mãos, pulsando como se estivesse viva. Ouvia a voz gutural do lado de fora, mais insidiosa a cada segundo. Era impossível negar o quanto a ideia de usar aquela relíquia a aterrorizava. Tem que ter um jeito de ativá-la, disse ela, olhando para Rogério com determinação, embora a insegurança houvesse tomado conta dela. Se as histórias estão certas, ela tem que ter alguma instrução, algum tipo de encantamento. Algo que traga proteção. Rogério olhou em volta, a luz fraca do porão iluminava pouco, mas ele notou marcas antigas nas paredes. Aqui, olhe! Ele apontou para desenhos esculpidos na madeira, imagens de rituais e figuras demoníacas, algumas das quais eram inconfundíveis. Era como se as paredes estivessem contando uma história de dor e sacrifício. Precisamos recitar isso, sugeriu ele, sua voz hesitante. Mas e se for um chamado, um convite para o que está lá fora? Isabela sentiu um frio na espinha. E se não fizermos nada, Rogério? Estamos perdendo tempo. Os estrondos na porta aumentaram, e a sensação de que algo estava prestes a quebrar através dela era palpável. A longa espera já estava desgastando ambos, e o desespero crescia a cada segundo. Certo. Vamos tentar, ele disse, e se aproximou das inscrições, lendo em voz alta as palavras em uma língua que parecia antiga e cheia de horror. A voz de Rogério emanava um poder que Isabela não esperava. Com cada sílaba, a pedra em suas mãos começou a brilhar mais intensamente. A luz iluminou o espaço ao redor, fazendo as sombras parecerem se afastar momentaneamente. Mas assim que a luz atingiu sua intensidade máxima, a porta começou a tremer violentamente, como se a própria madeira estivesse se revoltando contra a força que emanava da pedra. Isabela lembrou-se das histórias sobre a proteção contra seres malignos, de que a luz era a chave. Mas, Rogério, continue. Eu não sei se consigo. Ele gritou, evidente o esforço em sua voz. A voz gutural lá fora era um rugido agora, um misto de raiva e desejo, um apelo transe que prometia dor. Isabela se sentiu entorpecida, mas, em um impulso, uniu suas forças à dele. Se formos morrer, que seja lutando. E começou a repetir as palavras que ele estava pronunciando. A luz da pedra pulsava em resposta, e logo aquelas sombras começaram a se contorcer. A risada lá fora se transformou em gritos de frustração. A pressão aumentava, e se tornava difícil para os dois sustentarem aquela força. O chão tremeu sob seus pés como se o próprio lugar estivesse vivo, lutando contra o que estava para acontecer. De repente, as chamas fantasmas da luz a revelaram. Uma silhueta pálida à distância, flutuando no espaço entre os dois. Era Clara, ou o que restou dela. Os olhos negros eram buracos sem fim, e seu sorriso se transformou em uma mueca de desgosto. Vocês não podem fugir. Ele sempre volta. A pedra brilhou ainda mais e a figura começou a se distorcer, como se estivesse sendo dividida entre dois mundos. Não, não, ele não pode voltar, gritou Isabela, sua voz cheia de emoção, lembrando-se das promessas feitas entre elas. No entanto, em um movimento repentino, a pedra escorregou de suas mãos e caiu, quebrando-se em 1000 fragmentos. A luz desapareceu, e a essência perversa que preenchia a cabana invadiu seus corações como uma onda de gelo. O riso maligno se ergueu, e o horror se materializou à sua frente. As sombras, antes distantes, se aproximaram mais, estendendo mãos espectrais em direção a eles. Não! A palavra escapou da boca de Rogério, mas não havia como voltar atrás. A escuridão vinha a eles como um maremoto, sem clemência, sem perdão. Uma questão pairou no ar. O que ainda poderiam fazer contra o que viria? Uma última esperança restava, mas ela exigiria um sacrifício que talvez nenhum deles estivesse disposto a fazer. A escolha estava feita, mas a verdadeira batalha, essa, estava realmente apenas começando. A escuridão envolveu Isabela e Rogério como um manto sufocante, e o eco do riso perturbador reverberava nas paredes da cabana. Eles recuaram, suas costas coladas ao canto, enquanto as sombras avançavam, pulsando e ondulando como se tivessem vida própria. Corpos indistintos emergiam de entre as trevas, rostos que lembravam Clara, mas desfigurados em um grotesco sorriso. Temos que sair daqui. Rogério gritou, mas a voz parecia distante, enfrentando a fúria do que o cercava. Isabela olhou para ele, a determinação agora tingida com um medo palpável. E como fazemos isso?
As noites macabras costumam ter um preço. Enquanto pensava em como poderiam sair, Isabela lembrou-se de uma história que havia ouvido de sua avó, sobre um ritual antigo que permitia a transição entre mundos. Mas o que era necessário para isso? Sacrifício. Algo que nem sempre podia ser voltado para o próprio corpo. Eles precisariam de algo mais. As sombras, agora quase tangíveis, pareciam sentir a hesitação deles. Um frio cortante levado pela brisa da noite invadiu o espaço, levando um odor de ocaso e morte. Uma das figuras se aproximou com gestos lentos e deliberados. Se você quer escapar, apenas um de vocês pode. Deixe o outro. Isabela engoliu em seco, o horror se apertando em seu peito como um veneno. Nunca. Não vou deixar você fazer isso. Ela se virou para Rogério, os olhos cheios de desespero. Lembra da promessa? A gente não pode se separar. Rogério olhou para as figuras. Era como se elas soubessem deste ponto frágil entre eles, como a corda de um arco prestes a se romper. Isabela, talvez seja a única saída. Se eu ficar, talvez. Sua voz tremia, mas havia um brilho de esperança em sua expressão. Talvez o quê? Você está se oferecendo como isca? Isabela sentiu uma onda de raiva, mas também a fragilidade do momento. Vamos encontrar outra saída. Mais adiante, a presença de Clara se solidificou diante deles. Ela flutuou, os olhos ainda buracos negros, mas com um brilho de compaixão. A escolha é sua, Isabela. Ele pode ficar ou você pode levar a pedra e cruzar. Isabela sentiu que a luz da pedra havia se espalhado em seus pensamentos, burburinhando novas possibilidades. Naquele instante, algo a alcançou, um pequeno fragmento da pedra do destino. Lembranças de sua avó, seu olhar terno, a sentença que sempre ressoava nos ouvidos. O que se perde pode ser recuperado, mas nunca sem pagar o preço. Rogério, escute. Ela começou, mas o resto da frase soou como sussurro, absorvido pela escuridão crescente. Foi então que as sombras foram absolvidas em um profundo silêncio e as figuras pararam, como se aguardassem a decisão deles. Seus corpos se inclinavam para frente, mas uma força invisível se opôs a eles, como se um campo de energia impedisse que avançassem. A tensão estava no ar, a escolha pesava como uma âncora, um sacrifício que poderia não apenas salvar um, mas condenar o outro. A única saída estava cada vez mais distante. Com um último olhar para os rostos conhecidos nas sombras, Isabela soube que o tempo estava se esgotando. O eco do riso maligno começava a se transformar em um grito, e a ligação entre eles parecia se romper. O que você decidir não é só sua escolha, Isabela. É sobre o que será revelado. A voz de Clara se desfez no espaço ao redor, e a figura começou a desaparecer, puxando o contraste de luz e sombra. Isabela, não. A voz de Rogério soou desesperada. Não faça isso. Pense antes de agir. Mas a urgência da situação as envolvia em um turbilhão. Enquanto o grito se intensificava, ela enfrentou a verdade sobre o que estavam prestes a perder. Seria necessário sacrificar um para salvar o outro? As sombras riam, se esperando pela derradeira escolha. O grito ecoou, um som torturante que parecia atravessar os dois amigos, cortando a atmosfera pesada da cabana. A tensão se intensificava como uma corda prestes a se romper. Isabela olhou para Rogério, seus olhos refletindo a vulnerabilidade e o desespero que habitavam seus corações. As figuras nas sombras se moviam lentamente, como se dançassem ao compasso da desgraça. Escolha logo, Isabela. O tempo não vai esperar. A voz de Clara ressoou mais uma vez, agora distante, quase uma lembrança. A imagem da amiga se desvanecia, enquanto as sombras se tornavam mais pronunciadas, agora quase olhando diretamente para Isabela e Rogério. O coração dela batia acelerado, um tambor de horror e emoção. Essa escolha era uma armadilha. Como poderia decidir entre a vida de Rogério e a sua própria? Ela pensou em tudo que passaram juntos, cada risada, cada momento de felicidade agora ecoando em sua mente. Mas o que tudo isso significava diante da escuridão que o cercava? Isabela. Rogério a puxou de volta à realidade. Eu não vou deixar você sair sozinha. Lute, assim como sempre fazemos. As sombras riram mais uma vez, uma gargalhada sussurrante que parecia atravessar seus ossos, provocando arrepios. Teriam eles algum poder ali? O olhar terno de Clara surgia em flashes, lembranças desconexas de uma amizade que transcendeu a vida e a morte. Algo estava mudando dentro dela. E se pudesse levá-los a ambos, enfrentando a escuridão juntos? Esperem! Gritou ela, levantando a mão, decidida a buscar a alternativa que não parecia existir. Se existe um preço, que o sacrificado seja eu. Rogério, você vai comigo e nada mais vai nos separar. As sombras hesitaram, numa dança inquieta. Pareciam sentir a determinação dela, como um cão farejando a resistência.
O riso se transformou em murmúrios, remoendo uma possível escolha. Isabela se lembrou da pedra. A luz que emanava dela poderia ser a chave, não apenas como um instrumento de sacrifício, mas como um meio de união. A pedra! Ela gritou, atraindo os olhares sombrios. Eu a levarei e nos cruzaremos juntos, como sempre. Um silêncio abrupto tomou conta do ambiente, e a figura da sombra que mais se destacava, a que mais se parecia com Clara, avançou. O sacrifício não se mede apenas pelo que se deixa para trás. Ele redefine o que se é. Rogério olhou assustado, percebendo que o entendimento dele era limitado. Isabela não. Isso não é uma solução. Mas a determinação da amiga parecia ardente. Com um movimento rápido, Isabela segurou a pedra entre suas mãos, um calor intenso passando por seu corpo. Agora, juntos, uma onda de luz percorreu a cabana, ofuscando as figuras sombrias momentaneamente. O riso se transformou em gritos de agonia, mas a luz não durou para sempre. Antes que Isabela pudesse processar, uma escuridão profunda envolveu tudo novamente. Rogério gritou o nome dela, mas os sons se foram como um eco distante, desviando para o abismo. A pedra começou a brilhar com um fogo azul, parecendo pulsar em sintonia com seu coração. Ela se lembrou da advertência da avó, a conexão entre mundos é tênue. A luz foi feita para guiar, mas pode queimar aqueles que se atrevem a cruzar. A tensão era insuportável. O chão sob eles pareceu se fissurar enquanto o grito de Clara ecoava em sua mente, pegando força, você não pode voltar. O que se revela não pode ser esquecido. Isabela e Rogério estavam juntos, sob a luz tênue da pedra. Mas a escolha ainda os cercava, o peso da decisão atingia-os de forma brutal. O que vem a seguir, Isabela? Perguntou Rogério em um sussurro trêmulo. Os olhos fixos no brilho prestes a se desfazer. Ela não podia responder, pois o futuro era tão incerto quanto a escuridão que os envolvia. Com o último olhar para seu amigo, o mais profundo dos medos se formou em seu peito. Algo sabia que o que viria a seguir poderia ser mais aterrador do que tudo que haviam enfrentado até agora. E a noite apenas começava. O silêncio se estendeu como uma lâmina afiada, cortando a tensão que pairava na cabana. A luz da pedra piscava, pulsando como se sentisse a presença das sombras. Isabela e Rogério se entreolharam, ambos percebendo que algo além de meras escolhas estava em jogo. A própria essência do que eram suas memórias, sua amizade, estava sendo testada em um tribunal de horrores. Isabela sussurrou Rogério, o tom de sua voz tremia com o peso do momento. Não sei o que vai acontecer, mas calma. Vamos juntos, só precisamos nos concentrar. Ela ergueu a pedra como uma lanterna na escuridão. A luz azul denunciava o medo, mas também revelava pequenos detalhes do que estava ao redor, as fissuras do chão, as sombras que se curvavam como serpentes, e o cheiro envolvente de mofo e desespero. Mas em meio à luz, uma sombra se contorceu, ganhando volumetria. Era Clara, ou o que sobrara dela. Agora com os traços mais marcantes, os olhos escuros semicerrados, ela não parecia mais a amiga que conhecem. Havia uma tristeza profunda naquela figura, um reflexo do tormento que ultrapassava a vida e a morte. Vocês não entendem, a voz de Clara soava como um eco rasgado. O passado que há desse lado não é o que você pensa. Mas nós podemos mudar isso. Isabela insistiu, seu tom de determinação quase sufocado pelo pavor. Não precisamos ser apenas sombras. Temos o poder de lutar. A risada irônica das outras sombras irrompeu, como um coro maligno. A atmosfera pesada se tornou mais sufocante, como se aquela ideia de rebeldia incitasse ainda mais forças a atacarem. Cada fibra do corpo de Isabela parecia alertá-la, sua pele formigava, um aviso de que estavam na beira de um abismo. Há segredos aqui, verdades que foram enterradas, Clara sussurrou, a expressão mudando para uma forma de sofrimento que Isabela nunca pensou ver. O sacrifício que você está disposta a fazer tem consequências. Não é só uma escolha. É um laço que salvará alguém e condenará outro. As palavras de Clara reverberavam em seu ser. O que ela realmente sabia sobre as sombras? O lamento de Rogério se intensificou, e o medo começou a se transformar em pânico. Ele puxou Isabela pela mão, como se quisesse salvá-la da própria escolha. Vá, não escute o que ela diz. Rogério gritou, os olhos brilhando com a urgência do desespero. Nós podemos encontrar outra forma. Se me deixarem voltar, eu prometo. Clara começou, mas a escuridão ao redor dela pareceu rachar e engoli-la, interrompendo suas palavras. Um grito desolador ecoou, produzindo um eco ainda mais profundo. Então, a luz da pedra alterou, mudando de azul profundo para um tom avermelhado que pulsava como um coração apressado. As sombras impiedosas pareciam se alimentar dessa nova energia. Isabela sentiu uma onda de dor varrer seu corpo.
Cada batida do seu coração harmonizava com o brilho pulsante da pedra, como um lamento de almas perdidas. Rogério, o medo se transformou em desespero. Nós precisamos decidir, e rápido. Eu não posso perder você, Isabela. A angústia na voz dele era palpável, um chamado que reverberava com cada grão de esperança que restava. Aqueles instantes marcaram uma bifurcação. Seriam os amigos capazes de encontrar a força para se unir e desvendar os segredos que não estavam prontos para enfrentar? As sombras, cada vez mais inquietas, espreitavam mais perto, prontas para devorar a luz. Isabela respirou fundo, seu peito ardendo com a pressão do momento. Seja o que for, faremos juntos ou não faremos. O brilho da pedra intensificou, e em um golpe repentino, tudo apagou. Um novo espaço se apresentou diante deles, um vórtice de luz e escuridão, onde a única certeza era o abismo à frente e uma escolha a ser feita. Os ecos de seus medos e arrependimentos preenchiam o ar, como sussurros de que o que vem pela frente poderá ser o que eles jamais imaginariam. E a verdadeira escuridão ainda estava por vir. Isabela e Rogério se encontraram em um espaço estranho, onde a luz tremeluzente da pedra se misturava à escuridão, criando formas que pareciam se movimentar ao seu redor. Era como se estivessem flutuando entre dimensões, cada respiração arrastando uma nova camada de pavor. O medo que antes os unia agora se tornará uma corda bamba, uma decisão errada e tudo poderia desmoronar. Que lugar é esse? Rogério murmurou, a voz cometendo um ato de traição ao tremular com a dor da incerteza. Não sei, Isabela respondeu, a garganta seca. Mas precisamos lembrar que estamos juntos. A pedra ela tem que significar algo. O coração dela disparava. O ritmo forte quase abafava sussurros que flutuavam no ar, murmúrios de vozes distantes que pareciam vir de um fundo esquecida. As sombras dançavam ao redor deles, se fechando em um abraço opressivo, como se a própria escuridão não estivesse satisfeito com a sua presença. Então, uma voz se destacou entre as outras, enregelante e doce. Vocês têm que decidir. Um de vocês precisa se sacrificar para que o outro retorne. As palavras eram carregadas de um peso imensurável, ecoando como uma sentença. Isabela olhou nos olhos de Rogério, encontrando neles um mar de emoções conflitantes. O que isso significava para eles? Uma vida em troca da outra? Não vou deixar você fazer isso, ele disse, a expressão determinada, mas o desespero ainda o envolvia como uma névoa. E se for a única forma de salvar você? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isabela. Eu não posso viver com isso. Pare! Não vamos deixar a escuridão decidir por nós. A voz de Rogério soava como um grito de guerra, mas era apenas uma gota em um oceano de agonia. As sombras reagiram, contorcendo-se em resposta à tensão crescente entre os dois. A luz da pedra pulsava, iluminando os rostos dos amigos, refletindo o horror que agora morava dentro deles. Clara apareceu de novo, surgindo das sombras como um espectro. É uma escolha. Você não pode salvá-los a todos. Alguém precisa pagar o preço. Isabela piscou para afastar a visão. Você não é Clara, você se tornou uma sombra do que era, ela gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Não subestime o que as sombras podem fazer, Clara respondeu, a voz agora um sussurro lançado ao vento. Não sou eu que decido, é a dor que você carrega. Os olhos de Isabela se arregalaram enquanto uma nova verdade se formava. A dor que ela e Rogério sentiam, as memórias pesadas, elas eram o combustível que esse local sombriamente mágico desejava. As sombras sedentas traçavam um caminho para a escolha, e a escolha seria feita em breve. Rogério, por favor, Isabela suplicou, a voz despedaçada. Precisamos lutar. Não podemos deixar isso vencer. Mas as sombras começaram a cantar. Era um canto triste e melancólico que transmitia uma sensação de perda. Populações inteiras de almas esquecidas envolviam os amigos, dançando em um ritmo sombrio. Era um convite a desistir, um chamado à rendição. Os pensamentos de Isabela giravam. Ela poderia ouvir as vozes de seus amigos, familiares, todos clamando por uma resposta enquanto as sombras se moviam em um balé macabro. Isso realmente se tratava de amor? Ou era uma ilusão criada para empurrá-los para um abismo sem volta? Então, a pedra em suas mãos começou a vibrar. O som, agudo e penetrante, fez suas cabeças latejarem. O sacrifício será feito em um tempo limitado, Clara afirmou, seus olhos dando um brilho sobrenatural. Escolha agora ou perderão tudo. O que faremos? Rogério questionou, segurando a mão de Isabela com força, como se pudesse transferir coragem através do toque. O alvoroço aumentou. As sombras avançavam, a pressão tornando-se insuportável, e eles estavam prestes a se afogar em um mar de escuridão. Mas naquele momento de desespero, uma pequena flecha de luz atravessou a neblina. Era uma ideia.
algo que tinham enterrado nas profundezas de suas esperanças. Isabela respirou fundo e decidiu que abordar o que vem em seguida determinaria se eles cairiam ou se levantariam. Se Clara está certa, o sacrifício precisa ser escolhido. Então devemos nos sacrificar juntos. No instante seguinte, os ecos de risadas e gritos preencheram o vazio. O coração de Isabela acelerou. Era o fim ou um novo começo? As sombras silenciaram, e a luz da pedra se intensificou, pulsando como um coração que se recusa a parar. Agora, o sacrifício será selado. A voz de Clara gritou. O que viria a seguir? Será que desvendariam o verdadeiro preço da liberdade ou se perderiam nas trevas para sempre? A luz da pedra pulsava ainda mais intensamente, como se soubesse que a escolha feita por Isabela e Rogério estava prestes a ecoar em toda a eternidade. O som da escuridão se tornará um murmúrio distante, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Estamos prontos juntos. Isabela afirmou, uma linha fina de determinação costurando suas palavras. Rogério assentiu, embora seus olhos refletissem uma mistura de medo e coragem. As sombras ao redor pareciam hesitar, como se sentissem a mudança no ar, a resiliência dos dois amigos energizando o ambiente. As figuras espectrais se contorciam, atraídas pela luz que agora emitiam. Clara surgiu novamente, a tristeza em seu semblante misturada a um brilho de esperança inusitado. Vocês têm que se unir de verdade. O sacrifício não é apenas físico, é sobre entregar seu medo, sua dor, tudo que mantém as sombras vivas. Sua voz se misturava ao assobio do vento, como uma canção de antigas promessas. Isabela sentiu o arrepio do que a amiga disse, e naquele instante, uma nova ideia floresceu. Vamos nos lembrar do que temos de mais precioso: as memórias, as risadas. O sacrifício não precisa ser doloroso, pode ser um ato de amor. Sua determinação ecoava por toda a extensão do lugar obscurecido. Rogério, tomado pela força da proposta, começou a recordar momentos especiais, as brincadeiras de infância, as promessas para o futuro, as aventuras que haviam compartilhado. Nós nos importamos um com o outro. Vamos deixar que isso vença, não as sombras. Ele estava revigorando o próprio espírito, redirecionando sua dor em um combustível positivo. As sombras começaram a se agitar, com um grito silencioso contra o amor que irrompia do coração deles. Não deixem que isso os convença. É uma armadilha. Clara gritava, sua voz agora distante, mas ela não poderia interromper a força criativa que se formava entre Isabela e Rogério. Em um movimento quase instintivo, Isabela segurou a pedra mais forte, e convocou todas as memórias que lutavam contra a escuridão. Aqui está nossa oferta. Não seremos definidos pelo medo. O que amamos nos liberta. As palavras ergueram-se como um campo luminoso, e a energia começou a emanar da pedra com uma intensidade que a fez vibrar com vida. Rogério, junto dela, fechou os olhos, respirando fundo, liberando todo o peso de suas inseguranças, de suas tristezas. Que nossas memórias façam a escuridão se dissipar, que nossas risadas sejam mais fortes que seus gritos. Ele gritou, sentindo a presença dele e de Isabela se misturando ao brilho da pedra. A escuridão começou a desmoronar, as sombras se contorcendo, gritando em agonia. A luz da pedra fluiu para fora, envolveu os dois e cresceu, como um sol que se levantava no horizonte. Era radiante, caloroso, uma chama que não poderia ser contida. A sombra que se assemelhava a Clara se aproximou, e seu semblante mostrava dor, mas também um novo tipo de entendimento. Vocês estão fazendo. As sombras detrás dela se aglomeravam, quase que tentando puxá-la de volta, mas os laços ainda não rompidos da vida a mantinham ali, lutando contra o chamado das trevas. Sim, Clara, a luz está aqui. Não precisamos de mais medo, e sim de amor. Libere-se. Isabela convocou, enquanto a luz da pedra intensificava, queimando o que restava da escuridão, dissolvendo o peso que antes os aprisionava. E então, tudo em volta deles começou a mudar. As sombras antes opressoras começaram a se desfazer como fumaça fina, enquanto Clara, agora com um semblante mais humano, passava a eles um olhar de gratidão. Você não precisa mais carregar a dor. O amor sobrevive e ele é a chave. Com a sombria presença das figuras se desvanecendo, uma nova luz tomou conta do espaço, formando um caminho de retorno. Rogério e Isabela olharam um para o outro, percebendo que a escolha deles permanecia eterna, mas eles eram mais fortes juntos. Vamos? Rogério sorriu, embora sua expressão ainda estivesse carregada de emoções. E Isabela, sentindo-a vibrar dentro de si, simplesmente assentiu. Juntos, eles se moveram, vendados pela luz, atravessando a passagem que se abria à sua frente. Quando finalmente emergiram, estavam de volta à clareira em frente à escola abandonada. A lua iluminava o caminho,
e as sombras antes ameaçadoras agora pareciam apenas uma lembrança distante. Mas a sensação de liberdade os envolvia como um manto. Conseguimos! Estamos vivos! Isabela exclamou, e segurando a mão de Rogério, sentiu a conexão entre eles mais forte que nunca. Aquela noite revelara muito mais do que apenas monstros. Revelara, principalmente, o poder do amor, a força das memórias e a capacidade de enfrentar as trevas, não com medo, mas com luz. E agora? Rogério perguntou, um sorriso se formando no rosto, enquanto observavam as estrelas brilhando intensamente. O que faremos com tudo isso? Vamos contar a história. E nunca deixar o medo nos vencer novamente, Isabela respondeu, olhando para a imensidão do céu, como se pudesse ver Clara e todos os outros que um dia haviam passado por ali, agora livres. Com corações aliviados e mentes abertas, eles seguiram em frente, prontos para novos desafios, mas agora com a certeza de que juntos, poderiam enfrentar qualquer escuridão que tentasse novamente se aproximar. Era um novo começo, e a história deles estava apenas começando. Agora que você conheceu essa história incrível até o fim, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Não deixe de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais gente. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Isso é obrigatório. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eles precisam saber o que a escuridão pode fazer e como o amor sempre supera. Não espere nem mais um segundo.